Pessoal, aqui quando eu falo pra vocês que nas minhas aulas nós nos preparamos num degrau acima, eu não tô pra brincadeira, tá? Então vamos lá agora começar a trazer um pouquinho mais de informação pra vocês. Quando nós falamos da concorrência, o próximo passo do critério do conceito de concorrência são os critérios de julgamento que podem ser utilizados, tá? E a lei de licitações traz pra gente um conjunto de critérios de julgamento, e ela cita uma lista bastante extensa. Ela fala pra gente que você pode adotar como critério de julgamento o menor preço. O menor preço é aquele critério de julgamento que quem atender às condições do edital e ofertar o preço mais baixo ganha a licitação. Ele coloca também pra gente a melhor técnica ou conteúdo artístico. Isso aqui normalmente a gente adota quando vai ter algum projeto, alguma coisa do tipo. Tem a técnica e preço. Técnica e preço você faz uma ponderação entre a proposta técnica e a proposta de preço. Você analisa tanto a característica técnica quanto o preço e atribui notas a essas duas características. O critério de maior retorno econômico, que busca gerar para a administração pública uma economia, são os famosos contratos de eficiência que nós vamos estudar oportunamente, tá? Então, critério de maior retorno econômico e também o critério de maior desconto. O professor, eu tenho tanta coisa para decorar e você vai lá e me traz todos esses critérios, então vamos fazer a forma mais simples. Para você não ter que ficar decorando tudo, você só paga e faz o seguinte. Quais são os critérios de julgamento que são adotados na nossa concorrência? São todos. Todos. Professor, mas todos mesmo? Não, não são todos. Calma aí, deixa eu molhar o bico. Todos, exceto o maior lance. Então, para você não esquecer, é só você pensar o seguinte. Tira o maior lance e todos os demais critérios podem ser utilizados na concorrência. O maior lance é exclusivo do leilão, então esse você deixa de fora, tá bom? Avançamos mais um pouquinho aqui, vamos pegar aqui e vamos colocar a última informação que eu tenho aqui da nossa aula sobre a concorrência, que é o rito. Qual que é o rito procedimental da concorrência? É o famosíssimo rito comum. O rito comum, que é aquele rito da concorrência e do pregão. Então, com isso, nós fechamos aqui as características da nossa modalidade de licitação concorrência, tá? Pessoal, quando você for estudar e revisar, sempre tem que pensar o seguinte, olhar na nossa aula o que é o filé mignon e o que é o mais aprofundado, tá? O filé mignon é o que está nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro, você pode fazer o seu print aqui, ó, com a gente aqui, ó, dando um ok, da forma como você quiser fazer. Mas aqui nós temos o aprofundamento, que é na hora que a gente fala de serviços de engenharia, obras. Esse daqui também é outro tópico que eventualmente pode aparecer para você numa questão, só que aqui eu fico no meio do caminho, né? Então eu vou sair na frente de vocês numa questãozinha um pouquinho mais aprofundada, especialmente para quem lá na frente for fazer, por exemplo, uma obra para a área de engenharia, coisa do tipo, tá? E agora vamos resolver a questão. Um órgão, vou ficar aqui, ó, vou ficar aqui aparecendo olhando para você enquanto a gente resolve essa questão. Um órgão da administração direta federal pretende realizar procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia, com o intuito de realizar uma obra em sua sede. Nessa situação, poderá optar entre as modalidades concorrência e pregão, independentemente do valor estimado. Qual que é o X dessa questão? Ó? Ela botou o pregão aqui, e nesse caso, você quer realizar a contratação de uma empresa de engenharia para realizar uma obra. O pregão não serve para a obra. Então, por isso que essa questão aqui, ó, está errada, tá bom? Beleza, vamos chegar agora no pregão, nossa próxima modalidade de licitação. Pessoal, o pregão, antes, ele não constava, digamos assim, na lei principal de licitações. Só para vocês entenderem o histórico, foi editada a Lei 8666 lá em 93. A Lei 8666 ela foi editada no histórico em que existiu uma grande preocupação com corrupção. Por isso ela é uma lei que foi muito criticada por ser extremamente burocrática. Aí depois, com o tempo, o pessoal começou a perceber o seguinte, olha, mas essa lei ela é burocrática e ela está atrapalhando a gente na aquisição daquelas coisas que são mais simples do dia a dia. Para eu comprar um lápis é uma novela.
E aí editaram umas normas, né, até um decreto na época, que tratou do pregão. Depois desse decreto, não vamos nem falar sobre a dúvida sobre a constitucionalidade desse decreto, mas mais adiante foi editada a Lei 10.520, que instituiu o pregão, tá? E já trouxe a possibilidade de você ter o pregão presencial e o pregão eletrônico. Então, no antigo regime, nós tínhamos uma lei separada só para o pregão. Agora que nós editamos a nova lei, nós já trouxemos essa modalidade para junto da Lei 14.133. E o que a Lei 14.133 faz ao definir o pregão? Ela diz o seguinte: pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Então o conceito é bem simples, né? Porque nós temos basicamente o seguinte: ó, o que é o pregão? É a modalidade para a aquisição de bens e serviços comuns, e o critério de julgamento é o menor preço ou o maior desconto. Só isso que nós temos que saber. A lei de licitações, ela continua trazendo para a gente algumas outras características do pregão. Mas eu vou começar primeiro trazendo a base. Tá? Então vamos lá, você pega aí o seu material de anotação, puxa aqui e vem com a gente. Vamos falar então do pregão. O pregão é a modalidade de licitação que é adotada para a aquisição de bens e serviços comuns. Então, o que você coloca lá, ó, o pregão serve para quê? Serve para a aquisição de bens ou de serviços comuns. Professor, o que são bens e serviços comuns? Comum é aquele que pode ser definido objetivamente por intermédio de padrões usuais de mercado. Agora nós vamos começar a detalhar um pouquinho. O artigo 29 fala para a gente o seguinte: a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum, isso nós já falamos, e ele continua falando o seguinte: adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Então, sempre que o objeto possa ser definido de forma objetiva, por meio de padrões de qualidade e desempenho que eu consigo objetivamente defini-los no edital, adotando os padrões usuais de mercado, isso será comum. E sendo comum, eu adoto o pregão. Então, para bens e serviços comuns. Veja que a lei utilizou a expressão sempre. Então, se uma questão de prova te perguntar o seguinte: sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser definidos objetivamente pelo edital, sempre que ele possuir esses padrões que possam ser definidos objetivamente por intermédio de padrões usuais de mercado, eu devo adotar o pregão? O que você marca na prova? Que sim. Por quê? Porque é a própria lei que está dizendo isso. Mas aí eu vou te perguntar, mas esse sempre é sempre, sempre mesmo? Calma aí que nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos avançar para cá. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: o pregão, ele é obrigatório. Se o padrão de desempenho for definido objetivamente por intermédio de padrões usuais de mercado, a lei de licitações fala que você sempre terá que utilizar o pregão. Então é modalidade obrigatória nos termos da lei de licitação. Todavia, nós temos que tomar um certo cuidado, nós temos que colocar um asterisco aqui, e esse asterisco se aplica aos tais dos serviços comuns de engenharia. Porque qual que é o problema do serviço comum de engenharia? No serviço comum de engenharia, a lei de licitações ela deixou uma margem de liberdade, porque ela diz que você pode utilizar a concorrência ao mesmo tempo que você pode utilizar o pregão. Então aquele sempre ali, apesar de utilizar o sempre, ele não é absolutamente sempre. Isso é um problema gigantesco para a questão de concurso público. Eu diria que quase sempre a questão vai seguir a literalidade da lei. E ela só vai considerar o serviço comum de engenharia quando ela expressamente estiver falando de serviço comum de engenharia. Olha o que fala o parágrafo único do artigo 29. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual,
e de obras e serviços de engenharia, exceto o serviço de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6. Professor, o que está falando a linha A do inciso 21 do caput do artigo 26? Está tratando justamente dos serviços comuns de engenharia. Então, eu posso utilizar o pregão para serviço comum de engenharia? Pode. Isso já era jurisprudência definida do Tribunal de Contas da União. Lembra que eu comentei com vocês o trabalho que é feito por 3 alunos? Vocês se reúnem e adaptam aqui e esqueceram de mexer no outro lado. Ficou um pouquinho assim, esse sempre aqui não é um absolutamente sempre, apesar de que se cair na literalidade, muito provavelmente nós vamos ter que marcar como verdadeiro. Ok, volto para cá. Eu vou ter que diminuir o tamanho disso aqui, porque nós temos muitas informações ainda para trazer acerca do nosso pregão, tá? Então vamos começar fazendo assim. Vamos deixar isso aqui, opa. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais para cima aqui. Esse para cá. Olha só como a gente vai arrumando o perfeccionismo, mas é para ficar bom para vocês mesmo, tá? Beleza, superamos essa parte aqui e agora eu vou colocar para vocês os critérios de julgamento do pregão. Quais são os critérios de julgamento admitidos no pregão? Nós temos 2 critérios, tá? Nós temos o menor preço. No menor preço, vence a licitação aquele que ofertar o preço mais baixo. E aqui eu analiso de forma nominal, né? O preço expressamente apresentado. E nós vamos ter o maior desconto, que vai gerar a mesma coisa, vai gerar o preço mais baixo, mas aqui por intermédio de algum valor de referência que vai fazer com que eu chegue a determinado valor. Então são esses os 2 critérios de julgamento, menor preço e maior desconto no caso do pregão. Teoricamente, o maior desconto é uma novidade. Quando você compara com a Lei 10.520, ele é uma novidade. Só que o decreto, deixa eu contar mais um outro segredo para vocês. O decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão na forma eletrônica no âmbito federal, esse decreto ele já foi elaborado em cima do projeto de lei da Lei 14.133. Então, apesar de ter uma coisinha ou outra que ainda precisaria ser atualizado, ele já previa o menor preço e o maior desconto. Então, quando eu comparo a Lei 14.133 com a 10.520, o maior desconto é uma novidade para o pregão. Mas quando eu olho para o regulamento, já existia, já era adotado dentro da administração pública. E o último ponto ainda no pregão é o nosso rito, tá? O rito nós já falamos que é o tal do rito comum, que é justamente um rito previsto para o pregão e para a concorrência, que é aquele rito do artigo 17 da Lei de Licitações. Uma outra informação que eu quero trazer para vocês sobre o pregão são os casos em que você não pode utilizar o pregão. A Lei de Licitações fala disso aqui para a gente também. Ele fala o seguinte, olha, o pregão ele é para aquela coisa que você vai adquirir, que são coisas do dia a dia, são coisas muitas vezes corriqueiras. Até pode ser uma coisa que não é tão corriqueira assim, mas é algo objetivo. Por outro lado, você não pode utilizar o pregão em diversos casos. Vamos colocar aqui assim, ó, e vamos puxar aqui. Quando é que você não pode utilizar o pregão? Você não pode utilizar o pregão para os bens e serviços especiais, afinal de contas o pregão é só para bens e serviços comuns. Então, se for especial, normalmente você vai utilizar a concorrência. Você não pode utilizar para obras. Então, se a questão falou em obras, já exclui o pregão. Você não pode utilizar para serviços de engenharia que sejam especiais. Se for comum, pode. Se for serviços de engenharia especiais, aí você não pode utilizar. Não pode utilizar o pregão para os chamados serviços técnicos profissionais de natureza predominantemente intelectual. A própria Lei de Licitações traz para a gente o que é um serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual. Por exemplo, treinamento e qualificação de pessoal, defesa ou patrocínio de causas judiciais e administrativas, elaboração de projetos, de estudos,
controles de qualidade em algumas condições específicas. Tudo isso aqui é serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual, é incompatível com o pregão. Você não pode utilizar ele também para locações imobiliárias, e você não pode utilizar o pregão para alienações. Por quê? Porque o pregão não serve para vender. O que você vende é o leilão. Então, para alienações, aqui eu estou colocando também, conjugando aqui algumas disposições da própria lei de licitações, com também do regulamento do pregão, tá? Então, você não pode utilizar o pregão, não se aplica o pregão nessas condições que eu estou colocando aqui para vocês. Ok, redimensionei aqui, peguei isso para cá. E fechamos aqui o nosso quadro sobre a modalidade de licitação denominada pregão. Pregão mais tranquilo que a concorrência, menos coisa para nós analisarmos. Só quero trazer aqui mais dois conceitos importantes, aproveitando para trazer um pouquinho do artigo 6º, para você não ter que ficar estudando o artigo 6º de forma separada, eu já vou trazendo os conceitos que são relacionados ao que nós estamos estudando. Aqui vem o conceito de compra. O que é a compra? Compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma vez só ou parceladamente, considerada imediata, aquela com prazo de entrega de até 30 dias da data prevista para a apresentação da proposta. Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Comprar é você adquirir um bem. Eu vou comprar um mouse, isso é uma compra. Eu vou comprar uma caneta, isso é uma compra. Uma garrafa de água, é uma compra, tá? Tudo isso é compra, adquirir bens em geral, não importa qual tipo de bem, isso é uma compra que nós estamos falando aqui. É importante também que a lei está trazendo para a gente o que é uma compra imediata. Isso aqui é importante porque lá na frente nós estudamos as regrinhas sobre contrato verbal, sobre obrigatoriedade do instrumento de contrato. Então lá na frente você vai ter que saber o que é uma compra com entrega imediata e integral. Quando você estudar contratos, você vai precisar saber desse conceito. E aí, onde que a banca pode fazer a pegadinha? Ela coloca lá, você guarda, a compra tem que ser imediata e integral. Aí a lei coloca, a previsão de entrega é para 30 dias após o recebimento da proposta. Aí você pensa, isso não é imediato. Isso é imediato. Pô, mas como que é imediato se é para 30 dias? Meu amigo, entra na internet agora aí, tirando as pessoas que moram em grandes capitais, entra na internet aí, tenta comprar um celular, um mouse, alguma coisa, e vê quantos dias que vão demorar para te entregar. Vai uma semana, 2 semanas, às vezes até mais. Então, para fins de imediato, nós consideramos o prazo de até 30 dias a contar da data prevista para a apresentação das propostas. E o serviço? Serviço é atividade, o conjunto de atividades destinadas a obter uma utilidade intelectual ou material no interesse da administração. Guarde essa expressão, serviço é obter uma utilidade. Tipo, vou pegar um serviço que a gente precisa, sabe o concurseiro? O concurseiro estuda o dia inteiro, ele escreve tanto que a mão chega a estar ferrada, as costas, ou é a cervical ou é a lombar. Aí ele chega no final do dia e ele precisa obter uma utilidade chamada massagem. Massagem. A massagem é uma utilidade, é um serviço que alguém vai lá e vai prestar para você. Então guarde isso, isso é um serviço. Vamos lá, avançamos e vamos resolver essa questão de concurso público. Essa questão fala para a gente o seguinte: em 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei 14.133 de 2021, que estabelece novas normas de licitação e contratação para as administrações direta, autárquica e fundacional dos entes da federação. Considerando a legislação vigente para os processos de compras governamentais, assinale a opção correta. A modalidade de licitação concurso foi extinta com a promulgação da Lei 14.133. Não porque nós continuamos a ter o concurso, né? Então tá errado. Letra B. A lei agregou o diálogo competitivo ao rol de modalidades em substituição ao leilão. Errado, porque o leilão continua existindo. O diálogo competitivo não está substituindo nenhuma modalidade expressamente, tá? Avançando mais um pouquinho. A partir de abril de 23, o comprador público poderá utilizar a tomada de preços como modalidade de licitação. Errado, porque a partir de abril dá o prazo de 2 anos e aí acaba a antiga
lei de licitações não tem mais tomada de preço. Com a promulgação da 14133, a 8666 foi automaticamente revogada. Não, né? O prazo de revogação é de 2 anos. De acordo com a 14133, é obrigatória a contratação de bens e serviços comuns por pregão. Perfeito, esse é o nosso gabarito. O pregão passa a ser obrigatório na nova lei de licitações e contratações, tá? Próxima modalidade, o concurso. Concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnico ou conteúdo artístico, para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Pessoal, algumas informações que eu quero trazer aqui sobre o concurso, então, tá? Concurso serve para você escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. O critério de julgamento é a melhor técnica ou conteúdo artístico, e você paga um prêmio ou remuneração ao vencedor. Essas são as palavras-chave. E aí, como é que nós vamos analisar isso aqui? Vou colocar aqui para vocês, vou puxar aqui e vou colocar aqui, ó. Concurso. O concurso, quando que nós adotamos o concurso? Segundo a lei de licitações, você adota o concurso quando você vai fazer a seleção de trabalho que seja um trabalho técnico, tipo elaboração de um projeto, trabalho científico. Imagina, por exemplo, que a União resolve lançar um concurso para o desenvolvimento de uma vacina. Ela coloca lá critérios mínimos e coloca prazo, e quem vencer, ela vai pagar um valor X pelo desenvolvimento dessa vacina. Então, é um projeto científico. Ou ainda artístico, tipo uma obra de arte. Eu vou contar um exemplo, eu sempre conto esse exemplo, mas eu acho esse exemplo sensacional, porque ele é motivacional, tá? A primeira viagem internacional minha e da minha esposa foi para Paris, né, depois de concursado. Conto isso para vocês volta e meia. Na verdade, foi a segunda. Né? A nossa primeira foi a nossa lua de mel, a segunda foi para Paris. E aí nós levamos o nosso pequeno Gael, né, o Gael tinha 1 aninho de vida, e foi conosco para Paris. E aí nós paramos lá num dos famosíssimos museus de Paris, o Georges Pompidou. Então, quando você estiver estudando essa aula, você já fica pensando, já lembra, cara, quando eu passar no concurso público eu vou para Paris, aquele exemplo do professor eu vou poder presenciá-lo. Inclusive, neste dia eu quero que você tire uma selfie e me marque. Você vai lembrar, professor, eu acertei a questão sobre concurso, lembrando do exemplo do Georges Pompidou. E um dos andares do Georges Pompidou, um dia eu vou fazer a obra de arte e vou mostrar para vocês. Era mais ou menos uma obra de arte, eu vou mostrar rapidamente como é que ela era. Ela tinha, mas segurem a emoção, tá? A obra de arte, ela era mais ou menos da seguinte forma, era algo realmente chocante, e nós olhávamos e era muita emoção naquela obra de arte que estava na nossa frente. Eu olhava e pensava, meu Deus, mas quanto domínio da qualidade técnica e artística para elaborar isso. Cara, eu não fazia ideia por que aquela obra de arte estava lá, mas ela estava. Provavelmente quase todo mundo passava lá e olhava da mesma forma como eu olhava e pensava, meu Deus, o Gael provavelmente faria algo melhor. Mas, agora eu vou me ater à minha ignorância artística e fico pensando, cara, eu não entendo nada de obra de arte. Muito provavelmente aquilo ali tinha um conteúdo, uma técnica, é algo que para mim não fazia o menor sentido, mas para quem é especialista da área faz sentido. Então muitas vezes no concurso você vai ter esse tipo de análise. Uma análise que por vezes acaba tendo um pouco de subjetividade. Por isso que no concurso você não consegue olhar de forma tão objetiva como nas demais modalidades de licitação. Mas isso faz parte. Assim como, por exemplo, nos Jogos Olímpicos você tem modalidades em que você tem uma análise bem objetiva, tipo a corrida dos 100 metros, e outras que você tem uma análise um pouquinho mais subjetiva, como uma ginástica artística, que você vai atribuir uma nota e que tem uma certa subjetividade, consequentemente. Então o concurso serve para isso. Uma grande novidade da nova lei de licitações é que agora o concurso tem o seu próprio critério de julgamento, que é o critério de julgamento de melhor técnica ou conteúdo artístico. A melhor técnica ou conteúdo artístico também vale para a concorrência, né? Mas você pode utilizar
a melhor técnica ou conteúdo artístico aqui dentro da modalidade de licitação denominada concurso. Então, critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Na antiga lei, não existia critério de julgamento para o concurso. Professor, como é que julgava? Tinha que ter um edital, e esse edital ia estabelecer as regras, basicamente isso. Agora a própria lei deu um nome. Toma cuidado. A melhor técnica ou conteúdo artístico aqui, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, não tem nada a ver com a melhor técnica da Lei 8666. Essa melhor técnica, só o nome é parecido, mas aqui você tem características bem diferentes. Até porque não existe valor na proposta. Então o artista, ele apresenta o seu projeto, mas não é ele que define o valor. Por quê? Porque o valor já está definido no próprio edital. O edital de licitação, o edital da licitação, ele já vai trazer a previsão de um prêmio ou uma remuneração para o vencedor. E isso, eu gosto de trazer mais ou menos a seguinte analogia. Imagina que no Brasil, o pessoal vai realizar uma corrida de rua. Essa corrida de rua, eu quero tentar trazer para cá os melhores corredores do mundo. Quero trazer lá os quenianos, os etíopes, aquela galera que corre, mais corre. Quero trazer os melhores corredores do mundo. Como que eu posso fazer isso? Eu chego e coloco o seguinte: o vencedor vai ganhar um prêmio hipotético de 500 mil dólares. Cara, se você coloca um prêmio desse de 500 mil dólares, você vai trazer alguns dos melhores corredores do mundo. Agora, se você não tem essa pretensão de ter os melhores corredores, você quer corredores ali no segundo patamar, você coloca lá um prêmio, por exemplo, de 100 mil reais. Agora, se você só quer assim os melhores corredores ali da região, você coloca um prêmio simbólico de 5 mil reais e tá bom. Consegue perceber? Dependendo do nível do que você tem de pretensão, você coloca um prêmio altíssimo ou um prêmio mais baixo, se você já não tem tanta pretensão. A mesma coisa na administração. Se ela quer os melhores trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, ela já coloca lá valores mais elevados. Se ela quer um trabalho intermediário, que já vai atender às suas necessidades, ela coloca um valor mais baixo. Mas quem define o preço, o valor, é a administração pública. Ou um prêmio, ou algum valor que tenha uma retribuição corriqueira, uma remuneração, é a administração pública que define quando a gente trata do concurso, tá? Outra característica é que no concurso, o procedimento, o rito, nós vamos chamar aqui de rito próprio, que vai ser definido em edital e no regulamento. Um rito especial, um rito específico para o concurso. O concurso não segue os mesmos ditames de um pregão, por exemplo, porque ele tem características bem diferenciadas. E por fim, para fechar aqui as nossas regras sobre concurso, eu vou acrescentar uma informação extra, tá? Prazo de divulgação do concurso. O concurso, a divulgação do edital, ela deve ser uma divulgação de, no mínimo, prazo mínimo, tá? 35 dias úteis. No mínimo, 35 dias úteis para divulgação. Essas são as características da modalidade de licitação denominada concurso, que serve para a seleção de trabalho técnico, científico ou artístico. Tranquilo? Superado aqui? Vamos dar um tapinha para frente e vou trazer agora mais algumas informações para vocês. O artigo 30 da Lei de Licitações fala que o concurso observará as regras e condições previstas em edital e indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio e remuneração a ser concedido ao vencedor. O parágrafo único, ele ainda fala para a gente o seguinte: nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme o juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Imagina mais ou menos o seguinte: a administração pública lança
um concurso para a elaboração de um projeto arquitetônico para construir uma nova sede, vamos colocar aqui, de um tribunal do Poder Judiciário, um novo tribunal do Poder Judiciário instituído em determinada capital do Brasil. O João, um engenheiro barra arquiteto muito famoso, ganha esse projeto. Ele elabora o projeto e entrega para a administração. No momento em que a administração vai executar esse projeto, o João chega e fala o seguinte: não, calma aí, eu ganhei o prêmio pelo concurso. Se vocês querem usar meu projeto, vocês vão ter que pagar por ele. Faz sentido isso? Não, né? Quando ele ganha o prêmio, ele está cedendo os direitos patrimoniais sobre esse projeto para a administração pública por uma questão bastante lógica. Questão de prova. No concurso, modalidade licitatória de caráter intelectual, o julgamento técnico é relativamente subjetivo, mas não arbitrário, devendo ser realizado pelo critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Corretíssimo, tá? De certa forma, você tem um julgamento subjetivo, mas esse julgamento subjetivo não pode ser arbitrário, não pode ser também o Deus do Ará, não pode ser tudo largado. E o critério de julgamento é o de melhor técnica ou conteúdo artístico, por isso que a questão está devidamente correta, tá? Avançamos e vamos agora tratar do leilão, que é a nossa próxima modalidade de licitação. Roda a vinheta e já voltamos para continuar.